Olá, você sabe o que é Corpus Christi? Sempre antecede o domingo de Pentecoste. E o Corpus Christi acontece uma vez por ano. É, e amanhã, quinta-feira, dia 16 de 2022, é dia de Corpus Christi. Então, mas para saber que é Corpus Christi mais a profundo, mas a origem, que ano foi fundado Corpus Christi? Então, eu vou deixar um vídeo aqui de um homem de um canal que tem um canal no YouTube explicando a origem e que é Corpus Christi mais a profundo. Então, vocês fiquem com o vídeo. O próprio Jesus Cristo, conforme nos revela as Escrituras, pediu para que fosse realizada uma festa para o seu precioso sangue e seu santíssimo corpo. Para que nós possamos entender o que é a solenidade de Corpus Christi, é necessário nós voltarmos lá atrás na história e entendermos por que e como que essa solenidade de Corpus Christi foi instituída na Igreja Católica. A solenidade de Corpus Christi acontece na quinta-feira seguinte a Pentecostes. O marco de sua instituição é a bula Transiturus de Hoc Mundo, do Papa Urbano IV, publicada em 11 de agosto de 1264. Mais notável que esse decreto instituído pelo Papa são as suas histórias espirituais. A literatura normalmente aponta dois grandes milagres que aconteceram e antecederam e incentivaram o Papa a instituir a solenidade de Corpus Christi. A primeira é uma visão da Santa Juliana de Liege, religiosa agostiana de Belga, e um milagre eucarístico que ocorreu na cidade de Bolsena, na Itália. As ligações não são fruto de especulação religiosa. O Papa que instituiu a solenidade de Corpus Christi conheceu pessoalmente esses dois milagres. Daí a importância de conhecermos esses milagres para que nós tenhamos a ideia da solenidade de Corpus Christi e qual é o seu sentido, e ao mesmo tempo colhermos abundantes frutos espirituais. Primeiramente, vamos falar de Santa Juliana. O que viu essa santa para instituir uma solenidade mundial de Corpus Christi? O Papa Bento XVI, em sua catequese sobre essa santa, nos explica o seguinte: Santa Juliana, com 16 anos, mais ou menos lá no ano de 1206, teve a primeira visão, que depois se repetiu por várias e várias vezes quando ela comungava, ou seja, na Eucaristia. A visão apresentava a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. O Senhor levou-a a entender e compreender aquelas visões. A lua simbolizava a igreja aqui na Terra. A linha opaca representava o contrário, a ausência de uma festa litúrgica, para cuja a Santa Juliana se pedia uma solenidade para tanto. Ou seja, se pedia para que a santa fizesse uma intervenção junto à Igreja Católica para que fosse instituída uma festa para o sangue e o corpo de Cristo. Já o chamado milagre de Bolsena Orvieto, por sua vez, foi realizado por Deus com um sentido bem particular: firmar a fé vacilante de um sacerdote. Em 1263, um ano antes da instituição da solenidade de Corpus Christi na Igreja Católica, um padre alemão chamado Pedro de Praga parou na cidade de Bolsena depois de uma peregrinação na Cidade Eterna. A crônica explica que ele era um padre super piedoso, entretanto possuía dificuldades para entender, compreender e aceitar que Cristo estava presente realmente no momento da Eucaristia. Eis então
o que lhe aconteceu. Enquanto celebrava a Santa Missa sobre o túmulo de Santa Cristina, mal havia ele pronunciado as palavras de consagração, quando o sangue começou a escorrer pela hóstia sagrada, gotejando em suas mãos e descendo sobre suas mãos e o seu corpo. O padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas então interrompeu a missa e pediu para ser levado à cidade vizinha de Orvieto, onde o Papa Urbano IV então residia. O Papa, então, ouviu o relato do Santo Padre e o absolveu. Mandou, então, emissários para uma investigação. Quando todos os fatos foram confirmados, ele enviou-os para o bispo e pediu para que trouxesse a ele a hóstia consagrada com os gotejos de sangue, bem como o pano de linho onde as gotas de sangue caíram. Juntamente com arcebispos, cardeais e outros dignos da igreja, o padre levou as relíquias para uma grande procissão na cidade. O corpo de linho com os gotejos de sangue estão até hoje em exposição na cidade de Orvieto, na Itália. Como se sabe, depois disso, o Papa pediu para ninguém menos do que São Tomás de Aquino para que ele compôsse os textos litúrgicos referente a Corpus Christi, de cuja pena nasceram um dos mais lindos cânticos ouvidos e contemplados até hoje. Mas você pode estar se perguntando, e o que tudo isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, temos que recordar de tudo aquilo que Cristo pediu a Santa Juliana: aumentar a nossa fé, prosperar nas práticas das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Todas atualíssimas, pois a fé católica no sacramento da Eucaristia parece cada vez mais padecer. Por tudo isso, a solenidade de Corpus Christi é a solenidade de reparação. Reparação pela falta de fé de nós católicos, participando da missa de qualquer jeito e recebendo o corpo de Cristo como se fosse um pedacinho de pão. Reparação porque, apesar de vários e vários relatos de milagres eucarísticos, como o de Bolsena, em que Deus parece gritar aos nossos ouvidos a verdade de sua presença real, nós, ingratos, teimamos em não crer, não adorar, não esperar e não o amar. Reparação porque há um Deus que deseja ardentemente se unir a nós. A nossa resposta tantas vezes é a frouxidão, a frieza e a indiferença. Corpus Christi é uma festa para aumentar a nossa fé, prosperar nas práticas das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Repararemos, portanto, o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com um coração alegre e agradecido, porque é Ele mesmo que nos torna possível essa graça. Foi o próprio Jesus Cristo que pediu à Igreja, quase 1 milênio atrás, que fosse instituída a solenidade que hoje comemoramos. A festa litúrgica que faltava à vida da Igreja na Terra. E não nos espantamos que tenham demorado 1200 anos para que os fiéis católicos começassem a celebrá-la. A cada nova geração de cristãos, Deus suscita coisas novas em sua igreja. Do mesmo modo, a Santa Missa de que participamos, Ele quer coisas novas em nossa alma. Estejamos sempre atentos.